Paz Senhor Jesus, gente, uma boa noite. Estou indo compartilhar mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, eu quero falar a respeito de um vídeo que está rolando aí no YouTube, né? Que está sendo exibido no YouTube. E esse vídeo está falando a respeito de um satanista que ele chama a atenção dos cristãos a respeito do funk gospel, as dancinhas de TikTok que os cristãos fazem. A gente sabe, né, que aqui no canal eu pego a respeito da sã doutrina de Deus. E eu já comentei outras vezes com vocês de coisas que Deus me havia me dito que não queria que eu fizesse, que não queria que eu usasse, porque aquilo era consagrado, sacrificado a ídolos, que era sacrificado a demônios, que aquelas cores eram oferecidas a demônios. E assim, muita gente não acredita. E o que acontece? A gente precisa conhecer contra o que a gente está lutando e como a gente deve lutar contra aquilo que a gente está lutando. Eu vi o vídeo, né? Eu assisti o vídeo. Realmente, eu não sou totalmente de acordo, tenho que concordar, né? Porque eu acho assim que o diabo deve rir da nossa cara, porque o tipo de evangelho que a gente está vivendo hoje, as coisas que a gente tem visto e vivido hoje no meio cristão, são coisas que são vergonhosas. Imagino Deus olhando do lado do céu e falando... mas existe uma palavra que é muito verdadeira: os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Se você assistir testemunhos de ex-satanistas, você vai perceber que essas pessoas, elas são totalmente fiéis aos deuses dela, ou satanista ou ex-satanista. Eu já assisti de ex-satanistas e eles são totalmente fiéis ali à religião, à crença deles. Se o demônio falar para eles que eles têm que ficar 7 dias sem comer, eles ficam 7 dias sem comer. Se o demônio falar que eles têm que fazer algo que seja assim, aos nossos olhos, que seja impossível, eles vão fazer para poder agradar os deuses deles. E nós, como cristãos, às vezes Deus pede uma mínima coisa pra gente, a gente fica achando, não vou entregar, não vou andar com... Mas, olha só, tudo que Deus me mostra pela misericórdia. Quando você vai ver um vídeo lá de alguém que é satanista, de alguém que tá no meio disso, você vê que as roupas sempre são pretas, que sempre tem a mistura do preto com vermelho, como Deus já havia me falado, me revelado pela misericórdia do Senhor. Essas pessoas, quando você vai ver as oferendas que elas fazem, sempre tem perfumes no meio das mesas. Esses dias atrás eu gravei um vídeo, falei pra vocês que Deus me cobrou de tirar pipoca, né, de eu parar de comer pipoca. E eu tava comendo pipoca e realmente era algo que me viciava muito, assim. E ele mandou eu parar de comer pipoca. Se a gente parar para reparar, existem alguns demônios, né? As pessoas chamam de oferecimentação, tudo não, mas são demônios. E que as pessoas oferecem pipoca, e eles gostam disso, de que ofereça isso para eles. Então eu acredito muito que Deus também tenha me pedido para tirar por conta disso. Assim, dentre outras coisas, se você olhar lá, você vai perceber tudo aquilo que agrada a eles. E hoje é muito difícil você fazer uma diferença de alguém que é cristão para alguém que tá, né, no mundo, assim, no mundo junto, né, adorando a esses daí, né, esses demônios e tudo mais. Então, esse próprio satanista, ele faz um alerta para as pessoas que nós, cristãos, não estamos respeitando o nosso Jesus como Senhor. Nós não estamos respeitando o nosso Jesus como verdadeiramente deveríamos respeitar, como Deus, como Messias, como nosso mestre, como Deus das nossas vidas. É interessante porque nesses dias atrás, né, eu contei para vocês o testemunho da meia calça, com shortinho e tudo mais. E há um tempo atrás também, algo que Deus me mostrou que ele não se agrada, aquelas blusas de malha, de viscolar, que eu já falei isso para vocês aqui, né? E daí ele me mostrou a respeito disso e eu insistia nesse processo meu de transição de roupas, né? Eu insistia em fazer essas blusas. Ele falava pra mim que não gostava da malha viscolaicra e daí porque elas eram grudadas no corpo e marcavam, né, ali o corpo. Aí o que eu fiz? Eu não queria abrir mão da viscolaicra. Eu não sei porquê, mas quando, sabe assim... a gente fica com aquele negocinho de não abrir mão, não tem nada a ver, o que vai ter a ver isso?
E aí Deus falando comigo, Deus falando, e eu fingindo de inércia que não estava escutando a voz de Deus. E Deus falou comigo quando eu deitei, né, para dormir. Ele falou comigo, a voz dele veio para mim e falou que ele não queria mais aquelas malhas. E daí eu, mesmo assim, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e costurei umas blusas daquela, mas elas eram tipo visto P, né? Um exemplo, eu visto P. Eu costurava GG, extra G, para poder ficarem largas em mim. Mas era daquele material. Ele mesmo assim, ele falava que ele queria que eu tirasse. E daí eu lembro que ele falou bem assim pra mim um dia. Eu fui fazer uma camisa, uma blusa dessa. Eu trabalho com estampa de camiseta, né? E eu fiz a escrita bem assim: Jesus é o meu Senhor. Eu escrevi isso na camiseta de noite. Eu fiz a camiseta, estampei ela com Jesus é o meu Senhor. E quando acordei de manhã, Deus falou bem assim pra mim na palavra: se eu sou o seu Senhor, por que dizes que eu sou o seu Senhor e não faz aquilo que eu mando? E aí eu tirei. Dessa vez agora, quando eu tava, sabe assim, fingindo de inércia novamente, porque Deus estava me pedindo, o que aconteceu? Mais uma vez, Deus me deu essa mesma palavra. Por que diz que eu sou o seu Senhor e não faz aquilo que eu mando? Então, às vezes, a gente faz isso. Às vezes, não sempre, a gente faz isso. A gente finge que não é com a gente finge que o que Deus está falando não é pra gente. A gente finge que é pros outros. Mas quando Deus está querendo falar com a gente, aí eu fico vendo um monte de crente que não prega a verdade. Deus levanta um satanista, porque Deus permitiu esse homem, né? Pode ser que eu sei que é o diabo que está usando, o diabo que está... Mas ele falou verdades ali. Nós, como cristão, a gente tem falhado muito com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Nós precisamos mudar, nós precisamos verdadeiramente adorar o nosso Deus como Ele merece. A gente reclama às vezes de fazer um jejum de 3 horas. Pergunta para essas pessoas o tempo de jejum que eles não fazem para poder receberem poderes sobrenaturais. A gente reclama de dar o dízimo na igreja. Pergunta para essas pessoas quanto eles gastam oferecendo dinheiro para esses demônios. A gente reclama de ter que fazer um propósito com Deus. Pergunta para eles quantos propósitos eles não fazem, sacrifícios que eles não oferecem aos deuses dele. Então a gente está no tempo da gente repensar o que nós temos sido com o nosso Senhor. O que nós esperamos de Deus é sempre muito, mas o que nós temos a oferecer ao Senhor sempre é muito pouco. Então que nós vamos repensar. Esse vídeo hoje me deixou pensando o dia inteiro, sabe? Como que nós estamos perdidos, como que o evangelho está totalmente perdido, está totalmente deturpado. A Bíblia fala que se veria a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E hoje eu sei que isso, né, quer dizer em várias formas, mas hoje a forma do cristão ser cristão, cristão, né, na verdade, do cristão ser cristão, não tem diferenciado muito das pessoas mundanas. Então a gente precisa rever a palavra, reler a palavra. Se você não leu ainda a Bíblia, comece a ler. Porque essas pessoas que são satanistas, eles conhecem a Bíblia. Eles sabem o que está escrito aqui. O diabo, ele conhece mais a Bíblia do que eu e você crente. Então é tempo da gente se colocar no posicionamento que Deus quer. É tempo da gente abrir a nossa mente, a nossa visão e parar de querer ser igual ao mundo, porque Deus, ele falou, né? A Bíblia diz, Jesus Cristo falou que aquele que ama o mundo odeia o Pai. Então, se nós amamos o mundo, nós odiamos ao Pai. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo. E o que tem de crente conformado com o mundo é de se perder de vista. Então, gente, que nós vamos fazer a diferença. Vamos parar de nos enganar. Que quando a gente mente, indo contra aquilo que está aqui, a gente está mentindo para nós mesmos. A gente está mentindo para nós mesmos. Nós estamos nos enganando, tá? E deixando que o inimigo nos engane, que é o pior. Então, que você fique com essa palavra, que a gente venha repensar e pedir a Deus direcionamento, estratégia. Ora pedindo a Deus para Deus te mostrar a verdade, ora para Deus te direcionar, ora para Deus te libertar. Não tenha medo de orar pedindo a Deus a verdade. Não tenha medo de orar pedindo a Deus que te mostre o caminho que nos leva à vida eterna.
Então é isso, eu gostaria de compartilhar, foi algo que mexeu muito comigo, foi muito forte mesmo, assim, poxa, eu tô impactada, né, porque, tô impactada assim, não porque ele tá dizendo que isso eu já sei, mas um satanista vir esfregar na nossa cara que nós estamos andando em deslealdade com o nosso Deus, nós estamos sendo desleais à palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe nossas vidas, né? Que Deus abençoe a sua vida e fiquem com Deus em nome de Jesus. A paz e uma boa noite.